Você já percebeu como existem histórias da sua vida que você prefere fingir que nunca aconteceram? Às vezes, momentos que te machucaram tanto que você decidiu guardar, como que numa gaveta, fechar e seguir em frente? Deixa eu te contar uma coisa. Aquilo que você tenta esquecer, de alguma forma volta, insistindo em te lembrar. Talvez um medo, uma insegurança, às vezes uma reação que você nem sabe de onde veio. Porque aquilo que não é cuidado continua pedindo atenção. E é por isso que a forma como você conta a sua história, ela impacta diretamente na forma como você lida com ela. Porque quando você olha apenas para a dor, quando você fala da sua história, você continua ali revivendo aquela ferida. Mas quando você aprende a olhar também para aquilo que você desenvolveu ao atravessar essas histórias, algo começa a mudar aí dentro de você. E se hoje você sente dificuldade de olhar para sua história, de tirar boas lições, de ter um olhar de mais compaixão, talvez esse seja um sinal de que existem feridas aí dentro de você precisando de cuidado. É igual quando a gente machuca o nosso corpo. A gente não finge que aquilo não tá ali e a gente espera que sare sozinho. Geralmente a gente tem algum cuidado, a gente limpa aquela ferida. As feridas emocionais também precisam disso. Elas também precisam de cuidado. Porque quando essa ferida está aberta, toda vez que você olha para aquela lembrança, ela dói. Mas quando ela recebe cuidado, compreensão, aquela dor, ela diminui. E a força e os recursos que nasceram daquela experiência que você viveu, elas começam a aparecer. E é justamente aí que muitas pessoas deixam de olhar. Porque a cada dor que nós vivemos, nós desenvolvemos algum recurso para lidar com ela. Por exemplo, imagina uma criança que ela cresceu numa família grande, com muitos irmãos, e os pais dessa criança trabalhavam muito. Estavam sempre muito ocupados e raramente eles conseguiam dar para essa criança, para essa menina, uma atenção individual. Então essa criança cresce, mas ela se sente invisível. Ninguém me vê. Essa era a dor dela. E aí, para ser notada, de forma inconsciente, ela começa a desenvolver ali algumas qualidades, alguns recursos, como carisma, comunicação. Ela aprende a prender a atenção das pessoas para ser vista. Ela desenvolve várias habilidades para ser vista. E essa criança cresce, ela entra na fase adulta, essa habilidade continua lá, existindo. Ela sabe se comunicar, sabe prender a atenção das pessoas, mas quando essa pessoa ela não está em paz com a própria história, aquela dor ainda está latente, ela vai falar para ser validada. Ela vai sofrer quando não recebe atenção, porque ela precisa ser vista para se sentir valiosa, para se sentir importante, para sentir que tem valor. A habilidade continua lá, mas está a serviço da ferida. Quando a pessoa ela faz as pazes com a própria história, algo começa a mudar. Porque ela tá ali, ela tá comunicativa, carismática, mas quando a pessoa resolve as próprias dores, ela vai falar, mas com um objetivo diferente. Ela vai falar para se conectar, para compartilhar conhecimento, para contribuir, para inspirar as pessoas. Você percebe a diferença? Antes, ela estava usando a habilidade para preencher uma falta. Agora, ela usa para servir, para conectar, para contribuir. A habilidade é a mesma. O que mudou foi que ela já não precisa mais usar essa habilidade para compensar uma dor. A postura interna mudou. E quando isso acontece, tudo fica mais leve. Porque quando você cura a sua história, aquilo que um dia foi uma estratégia de sobrevivência se transforma em um dos seus maiores dons. A dor, ela faz parte da vida, mas ela não precisa definir quem você é. Você pode escolher o que vai fazer a partir daquilo que você viveu. E talvez o seu trabalho seja mudar a forma como você conta essa história para você mesmo. Em vez de você perguntar, por que isso aconteceu comigo? Experimenta perguntar, o que isso me ensinou? Que força eu desenvolvi por causa disso? Fazer isso não é fingir que a dor não existiu. É reconhecer que você é maior do que ela. E existe algo muito importante
que poucas pessoas percebem. Os seus maiores recursos costumam estar escondidos exatamente dentro das experiências mais dolorosas que você viveu. Por isso, honre a sua jornada, honre a sua história, até mesmo aquelas partes que não são tão bonitas. Porque quando você cuida das suas feridas, elas deixam de ser apenas dor e se transformam em aprendizado, em força e propósito. E quando isso acontece, você para de se enxergar como vítima da sua história, como vítima da situação, e passa a se reconhecer como protagonista dela. E talvez existam recursos aí dentro de você que nem foram reconhecidos ainda. Porque às vezes a gente está tão focado na ferida que esquecemos de olhar para a força que nasceu dela. E se hoje, quando você olha para a sua história, você ainda se conecta mais com a sua dor do que com a sua força, tá tudo bem. Talvez você tenha passado anos tentando seguir em frente. Mas seguir em frente não é o mesmo que cicatrizar. Porque uma ferida emocional, ela não deixa de existir só porque você aprendeu a conviver com ela. Nós nos acostumamos tanto com a dor que nós passamos a acreditar que ela faz parte de quem somos. Mas não faz. A dor é uma experiência, não uma identidade. E talvez a pergunta mais importante não seja por que isso aconteceu comigo? Mas sim, quanto da minha energia ainda está presa tentando sobreviver a algo que já passou? Porque quando uma história é curada, você não esquece aquilo que você viveu. Você apenas deixa de sangrar quando você olha para aquilo. E quando isso acontece, toda a força que estava presa na dor, ela fica disponível para você viver, para você criar, realizar, amar e seguir em frente de fato. Pense nisso. Quando você olha para sua história hoje, você enxerga apenas aquilo que você perdeu? Ou consegue enxergar também a pessoa que você se tornou por causa do que você viveu? Existe mais força na sua história do que você imagina. Foca na sua superação, não apenas no seu sofrimento. Até o próximo vídeo.